Meus irmãos, eu convido você a abrir sua Bíblia em Jonas, capítulo 3. Hoje eu lerei e pregarei do verso 1 ao verso 4. Você que estivesse com sua Bíblia, você que quiser uma Bíblia, tem uma Bíblia ali. Você que preferir acompanhar pela projeção, também será projetado. Jonas 3, do versículo 1 ao versículo 4. Mas antes de nós lermos, só relembrar aos irmãos que Jonas saiu de uma disciplina. Deus chamou o profeta Jonas para ir a Nínive pregar a mensagem de salvação para aquela cidade. Os irmãos lembram que Jonas, então, ele pega um barco para o outro lado do planeta para não ter que obedecer a Deus. Ele vai para Tarsis, que era literalmente o último lugar conhecido no planeta naquele momento, para fugir da ordenança de Deus. Deus então manda uma chuva forte lá, uma tempestade forte de vento. O barco está para afundar, os marinheiros lançam Jonas no mar. Um peixe engole Jonas. Ele fica 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. E ele ora agradecendo a Deus pela salvação, de não ter morrido afogado, mas Deus tê-lo livrado a partir da boca de um peixe, e mais um milagre de Deus que não se explica. A gente às vezes fica querendo explicar tanta coisa, mas tem coisa que é só milagre mesmo, e a gente crê pela fé. Então Jonas, depois de 3 dias no ventre do peixe, passando por essa disciplina de Deus, como vimos, Jonas reconhece no fim da sua oração que a salvação pertence não a quem ele quer, mas a salvação pertence ao Senhor, e o Senhor salva quem ele bem entender, seja inimigo, seja amigo. Deus salva quem ele quer, de acordo com sua compaixão e amor pelas pessoas. Então Jonas, ao reconhecer isso, Deus faz o peixe vomitá-lo, e é sobre a continuação dessa história que nós falaremos nessa noite. Eu convido você a acompanhar agora o verso 1 até o verso 4 do capítulo 3, que diz assim: Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Oremos mais uma vez. Pai Santo, a palavra foi lida e será exposta nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Era uma vez um líder muito importante, que tinha todo o poder desse mundo, tinha toda a riqueza em suas mãos, mas um dia ele caminhava pelo terraço do palácio dele, ele viu uma mulher bonita, formosa, então ele decidiu tomar aquela mulher para ele, e nesse ato louco do rei, ele acabou engravidando essa mulher, e posteriormente ele veio descobrir que essa mulher era a mulher do amigo dele. E aí, para encobrir o que ele fez, ele chamou o amigo da guerra e falou: amigo, deita com a sua esposa aí, para meios normais, ele colocar a responsabilidade sobre o amigo e esconder esse pecado que ele tinha cometido. O problema é que o amigo, ele era um honrado, e naquele período um dos juramentos era que quem estava em guerra não voltava para casa para ter relações com sua esposa enquanto os companheiros estavam em guerra, enquanto os compatriotas e amigos estavam em guerra. Então a Bíblia diz nessa história que ele dormiu na sacada do palácio, ele dormiu na escadaria, ele dormiu na rua para não ir para casa, para não fazer nada com a mulher. E então o rei se viu obrigado a mandar uma carta para o seu comandante supremo, e mandando matar basicamente o próprio amigo, para ir encobrir o rastro do seu pecado e ele poder casar com aquela mulher sem que ninguém reclamasse. Se você ouvindo essa história, uma pergunta surge e é sincera: você daria uma segunda chance para esse rei? Esse rei matou o amigo,
esse rei encobriu uma gravidez indesejada. Esse rei, que já era poderoso, já tinha mais de uma mulher, já tinha dinheiro de sobra, fez isso. Se você soubesse disso, tivesse a opção de tirar o rei do comando e dar para outra pessoa, você faria isso ou você daria uma segunda chance a esse rei? A história, meus irmãos, é a história do rei Davi, o maior rei de Israel. E é interessante que nós, num primeiro momento, nós olhamos e falamos assim: meu Deus, esse homem não merece segunda chance, esse homem não merece nada, esse homem tem que morrer, porque como que pode fazer um negócio desse? Mas Deus, sendo compassivo e misericordioso, Ele não desistiu desse rei. Pelo contrário, Ele enviou um profeta para confrontar esse rei. E Davi, ao ser confrontado por Natã, ele reconhece o seu pecado, ele se arrepende, ele sofre as consequências do seu erro, mas Deus dá uma nova chance a esse homem. E esse é o tema do sermão que eu quero tratar essa noite. Nessa noite eu quero falar com você sobre o Deus compassivo, e esse é o série de nossos sermões aqui no livro de Jonas, sobre a compaixão de Deus. E hoje eu quero falar sobre o Deus compassivo que nunca desiste de nós. Esse é o tema do sermão dessa noite. O Deus compassivo nunca desiste de nós. A primeira lição desse texto é que o Deus compassivo nunca desiste de nós, por isso nos dá novas chances de obedecê-lo. Do verso 1 ao verso 2, a palavra diz que veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Lembrando, Jonas já tinha recebido essa palavra e pegou o caminho para Tarsis. Desceu até Jope para ir para Tarsis. Agora, de novo, Deus fala com esse homem e diz: dispõe-te, deu a mesma ordem, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. A Bíblia narra que Deus novamente chama o profeta Jonas, dando as mesmas ordens que na primeira vez, ordenando que ele se levantasse e fosse até Nínive pregar contra ela. A proclamação que Deus tinha entregado desde a primeira vez. Então tudo que Deus tinha mandado já na primeira vez, Deus está falando para Jonas: vai e faz agora. E qualquer lugar, absolutamente qualquer lugar que o peixe tenha vomitado, a gente levanta a possibilidade, se ele voltou para Jope, se o peixe deixou ele mais para o norte, perto da Itália, se o peixe deixou ele perto da Turquia, mas em qualquer lugar, o ponto mais próximo de Nínive até qualquer lugar do mar Mediterrâneo onde Jonas foi vomitado pelo peixe, são 1000 quilômetros. É uma conversa assim de você sair andando daqui até Porto Alegre. Ou se você vai para a Bahia, é daqui até Governador Valadares, na caminhada. É longe. E Jonas, ele recebe o chamado de Deus, vomitado do peixe. A Bíblia não diz que ele passou em um lugar para se arrumar, nada, nem para descansar. E mesmo assim, ele já obedece ao Senhor e faz essa caminhada aí de semanas, de meses, talvez de um mês, um pouquinho mais de um mês, mais de 1000 quilômetros, dependendo do lugar até mais. No mínimo 1000 quilômetros Jonas anda para cumprir a ordenança de Deus. E aqui é importante observar que a mensagem de que Deus é compassivo e nunca desiste dos seres humanos é relacionada ao centro, ao mais importante do Evangelho, porque a mensagem do Evangelho é justamente a mensagem de um Deus que nunca desiste dos homens. A mensagem do Evangelho é a mensagem de um Deus que não desistiu da humanidade, ao ponto de enviar o próprio Filho para morrer pelos pecados da humanidade.
E essa mensagem é um testemunho do amor incondicional de Deus por seus filhos e filhas, mesmo quando eles se afastam dele, como no caso do profeta Jonas. E é baseado nessa obra perfeita que Cristo faria e já fez, faria para o povo do Antigo Testamento e fez já por nós, que Deus dá novas chances ao seu povo, mesmo os desobedientes. E é baseado nisso que Deus dá uma nova chance a esse profeta. Esse profeta não fez nada, absolutamente nada de bom para que Deus desse uma segunda chance para ele. Pelo contrário, ele desobedeceu a Deus. Ele descumpriu a vontade de Deus. Mas essa é a beleza da compaixão de Deus, que a compaixão de Deus não está ligada ao nosso merecimento, mas a compaixão de Deus está ligada ao merecimento de Jesus, e o merecimento que Cristo conquistou por nós. Mesmo antes de Cristo vir, o merecimento de Jesus e da obra de Jesus já era um garantidor desse Messias que viria, era um garantidor que até as pessoas no Antigo Testamento recebessem essas novas chances de Deus. A Bíblia não traz nada no profeta que tenha feito Deus falar assim: olha, Jonas, como você é bom, viu? Agora eu vou dar uma nova chance para você. Isso é muito bom. Pelo contrário, a Bíblia diz e faz questão de enfatizar que não tinha nada de bom no profeta. Só desobediência. Só descumprindo a vontade dele. E mesmo assim, Deus dá uma nova chance para esse homem. O Salmo 103:13 diz que assim como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Miqueias 7:18 e 19 diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces das transgressões do restante da tua herança. O Senhor não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na misericórdia. Tornará a ter compaixão de nós, pisará nos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. O caso de Jonas, meus irmãos, não é uma exceção. Você vai ver vários e vários casos de homens que não valiam muita coisa, mas que Deus deu novas chances. Eu citei aqui o exemplo de Davi, que você olha e fala assim: meu Deus, como um rei pode fazer isso com um amigo? E Deus deu uma nova chance para ele. Mas tem o caso de Abraão, que negou a Deus 2 vezes. E mentiu para estrangeiros 2 vezes. E Deus deu novas chances para ele abençoar as nações através da vida dele. Ou o caso de Jacó, que era mentiroso, enganava todo mundo, mentia para todo mundo, e Deus se colocou no caminho de Jacó para lutar com Jacó e mudou o nome de Jacó para Israel, e hoje ele é o pai, um dos pais da fé. Ou o caso de Moisés, que matou um homem 40 anos no deserto, e Deus deu uma nova chance para ele liderar o povo até a terra prometida. Ou o caso de Pedro, que negou Jesus 3 vezes. E mesmo assim Jesus foi até ele e falou: olha, Pedro, tu me amas? E o restaurou a posição de líder da igreja apostólica. Ou como Paulo, que matava cristãos. E Deus abriu os olhos dele no caminho para Damasco. E se revelou. A base das novas chances de Deus para todas essas pessoas não está nelas, porque todas elas falharam com Deus. Todas elas erraram com Deus, assim como Jonas. Mas a base da misericórdia de Deus aqui é o fato dele ter compaixão de nós e nunca desistir de nós, apesar de nós. Apesar dos nossos erros, apesar das nossas faltas, apesar de nós sermos tão imperfeitos, Deus não desiste e nunca desistirá de nós. Mas é verdade,
que as Escrituras mostram que pode ser um caminho perigoso viver uma vida já esperando as novas chances, porque todo pecado tem consequências. Eu citei esses homens, mas esses homens tiveram que lidar com a consequência de seus pecados. Deus deu uma nova chance para eles, mas não deve ter sido fácil para Davi ter que viver o resto da vida sabendo que matou um homem inocente. Assim como não foi fácil para um profeta que Deus mandou fazer tal coisa, em 1 Reis 3:26, mandou ele por um caminho, ele voltou por outro caminho e foi devorado por um leão. Então, meus irmãos, Deus dá novas chances para nós, isso é um fato. Deus dá novas chances para você, Deus dá novas chances para você o obedecer. Deus não desiste de nós, mas o pecado, quando cometido, traz consequências, e alguns desses pecados trazem consequências pelo resto das nossas vidas. Então, não conte já com a segunda chance, é melhor obedecer de primeira, porque assim você não sofre com as consequências dos seus erros. Porque Deus vai te dar uma nova chance. Mas, ao mesmo tempo, Deus diz: aquilo que você planta é o que você colhe. De Deus não se zomba. Não dá para você levar uma vida cheia de pecado. Isso vai trazer consequências, apesar de Deus te dar uma nova chance. Então, saiba, todas as vezes que você errar, Deus não desiste de você. Deus não abandona você. Deus nunca vai desistir de você. Mas saiba que, quando Deus te chamar, não desobedeça, para depois ser alvo dessa graça. Obedeça de primeira, obedeça logo de cara, porque é o melhor para a sua vida. Porque senão você vai ser testemunha da graça de Deus, mas vai ter que lidar com consequências dos seus próprios atos, talvez consequências pesadas demais pelo resto dos seus dias. Então, ao contrário dos homens, Deus está disposto a perdoar e limpar o passado. Interessante que quando Deus perdoa, o texto de Miqueias diz isso, Ele nos trata como se nós não tivéssemos mais cometido aquele pecado. Isso nos traz verdadeira esperança, pois sabemos que Deus é compassivo e nunca desiste de nós, ao ponto de nós termos a certeza que, se nós nos arrependermos e mudarmos, Deus vai nos dar uma nova chance. E não importa quantas vezes falharmos, podemos sempre nos voltar para Deus e encontrar perdão e renovação. Já viu aquela pessoa que quando peca fala assim: eu não vou chegar até Deus, estou com vergonha de ir para Deus. Não sei se você já passou por isso. Depois de um pecado, aí você pensa assim: nossa, eu sou tão ruim que eu vou pedir perdão para Deus de novo do mesmo pecado, vou confessar de novo a mesma falta. Não vou confessar não, estou com vergonha. Não faça isso. Porque Deus quer que nós nos confessemos e abandonemos aquele pecado. E todas as vezes que você se confessar, a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para te perdoar e te dar uma nova chance de obedecer. É como Jesus disse para aquela mulher que foi pega em flagrante adultério: olha, se ninguém te condenou, eu não te condeno, mas vai e não peques mais. Então esse texto nos traz lições, e a primeira é que Deus nunca desiste de nós, nunca, absolutamente nunca desiste de você. Em nenhum momento Deus vai desistir de você. Põe isso no seu coração, que nos momentos difíceis, quando você for perguntar para Deus por que Ele te abandonou, você se lembre: Deus não te abandonou. Porque Ele nunca vai desistir de você. Porque a base
disso não está em nós, mas está no próprio Filho e na obra perfeita de Jesus Cristo. Então tenha certeza disso. Deus nos dá novas chances, não porque merecemos, mas porque Cristo conquistou isso para nós, de modo que Deus perdoa e dá novas chances por conta do merecimento de Jesus. Então também não seja altivo, achando que você é o cara, que Deus vai te dar chances porque você merece, mas que você tenha um coração humilde diante de Deus e entenda que Deus te dá novas chances, mas não por você, mas por Ele mesmo e pelo Filho dele que fez a obra por você. Porém, não viva fazendo burrada também. Não viva fazendo coisa errada, em desobediência, porque apesar de Deus nos dar novas chances, os nossos pecados deixam marcas terríveis em nosso coração e em nossas vidas. E por mais que Deus te discipline e te dê novas oportunidades, as consequências dos nossos atos geram resultados terríveis. Eu citei homens aqui que Deus deu novas chances, mas Moisés, por seu pecado, não entrou na terra prometida. O sonho da vida dele de entrar na terra prometida, ele não entrou por consequência do seu pecado. Davi teve uma nova chance, mas Deus puniu o pecado daquele homem. O pecado dele teve consequências para a vida dele, trazendo uma mancha terrível para o maior rei de Israel. E mesmo 3.000 anos depois, nós estamos aqui falando do pecado que ele cometeu. Então saiba, Deus vai te dar uma nova chance. Caso você falhe ou peque, mas melhor que a nova chance é aproveitar a primeira que Deus te dá. Porque a cicatriz que fica, muitas das vezes são dolorosas e nos acompanharão o restante de nossas vidas. E assim como Deus perdoa e dá novas chances, quantas forem necessárias, sem ficar jogando o passado na cara. Deus não trata você ficando assim, porque olha, eu sei o que você fez ontem, viu? Assim também nós, que somos alvos do amor de Deus e da compaixão de Deus, precisamos aprender a perdoar as pessoas e ter compaixão das pessoas e dar novas chances às pessoas, sem ficar jogando o passado na cara delas. Porque nós muitas vezes pensamos assim, não, eu perdoo, mas ela aqui e eu lá. Isso não é perdão. Não, eu perdoo, mas na primeira oportunidade você já lembra da briga de 1954, às 8 da noite, por conta de um copo que quebrou e você já joga na cara do sujeito. Deus não faz isso. E a gente não pode fazer isso com as pessoas. Quando perdoarmos, o perdão tem que ser acompanhado de ficha limpa. Porque é assim que Deus nos perdoa. É esse o perdão que recebemos, e esse é o perdão que nós temos que dar às pessoas. Um perdão que perdoa de fato, e que dá novas chances, mesmo a pessoas que nos fizeram mal, mesmo as pessoas que não merecem, mesmo a pessoas que nós olhamos e falamos assim, não tem como, nós precisamos fazer, porque Deus fez conosco. Você também não merecia, você também não tem muita coisa aí boa para Deus, você também, mas Deus fez. E assim como nós somos alvos desse amor, nós precisamos ter compaixão assim pelas pessoas. Uma compaixão que não é fácil. E se fosse fácil, todo mundo faria. E se fosse fácil, Jesus não tinha avisado que era difícil. Porque requer de nós nos humilharmos. Mas Jesus nos chamou para isso. Porque Ele mesmo se humilhou por amor a nós e para que a compaixão de Deus fosse aceito em nossas vidas ou fosse consumado em nossas vidas.
assim também precisamos aprender com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a nos humilharmos e perdoarmos, mesmo os nossos ofensores. Mesmo os piores dos nossos inimigos, nós precisamos perdoar e dar novas chances, porque assim foi conosco, assim também temos que fazer. Então a primeira lição desse texto é que Deus nos dá novas chances. Ele é um Deus compassivo que nos dá novas chances de obedecê-lo. E a segunda lição desse texto é que o Deus compassivo nunca desiste de nós. Por isso nós fazemos o que Ele ordena. O Deus compassivo nunca desiste de nós. Por isso nós o obedecemos. Do verso 3 ao verso 4, a palavra de Deus diz assim: Ora, Nínive, cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la, começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Jonas se levantou, andou os 1000 quilômetros que a gente tinha comentado aqui, entregou a mensagem, obedeceu a Deus. Mas é interessante observar que Jonas não mudou o coração dele para com os ninivitas. Jonas ainda não queria que eles fossem salvos. Isso nos levanta uma pergunta: então por que Jonas foi dessa vez? Se ele ainda não queria que os ninivitas fossem salvos, por que Jonas se levantou, andou 1000 quilômetros e foi até Nínive pregar? E a resposta que o texto nos diz é que Jonas fez isso por ter sido alvo da compaixão de Deus. Então o que motiva Jonas a obedecer a Deus não é o amor de Jonas pelos ninivitas, porque não existia, mas o que motiva Jonas a obedecer a Deus é porque ele foi alvo da compaixão de Deus. E a Bíblia diz que Jonas, ao invés de fazer os 3 dias de percurso para percorrer a cidade toda, lembra, Nínive era uma cidade grande, maior que Santos, São Vicente, Praia Grande juntas, ele percorre aí um caminho de um dia, então ele nem cruzou a cidade, ele fez um caminho lá de um dia, anunciando um sermão de 5 palavras. 5 palavras. Em 40 dias, Nínive será 6 palavras. Em 40 dias, Nínive será subvertida. Um sermão de 6 palavras, durante um dia inteiro. Em 40 dias, Nínive será subvertida. Em 40 dias, Nínive será subvertida. Em 40 dias, um dia inteiro assim. E como nós veremos, semana que vem, toda Nínive se converte. Isso mostra, meus irmãos, que Jonas fez e obedeceu a Deus. E anunciou a Deus o juízo de Deus sobre aquela cidade. Se em 40 dias eles não se arrependessem de seus pecados, aquela cidade seria subvertida. A mensagem de Jonas não é uma mensagem alegre. A mensagem de Jonas não é uma mensagem legal. A mensagem de Jonas não é uma mensagem gostosa de ser entregue. A mensagem de Jonas é dura, mas é a realidade. Em 40 dias, Nínive será subvertida. E a ideia do termo aqui, subversão, é a mesma ideia de Sodoma e Gomorra. O termo é o mesmo. Sabe o que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Era exatamente o que aconteceria com Nínive depois dos 40 dias, se eles não se arrependessem de seus pecados. E é interessante observar a ênfase nesses 40 dias como um tempo de provação para a cidade. Afinal, nós vimos hoje que números aparecem nas Escrituras com significados. Então, 40 aparece como tempo de provação.
E aqui o coração dos ninivitas seriam provados, se eles seriam condenados ou absolvidos, se eles seriam alvos da ira ou da misericórdia durante esses 40 dias de provação. Por isso que são 40 dias que Jesus fica no deserto para ser tentado, por isso que são 40 anos o tempo que os israelitas andam no deserto, 40 dias que os espias vão até a prometida para fazer o relatório. Esse termo sempre aparece ligado a período de provação, e aqui mais uma vez 40 dias para eles serem provados e darem uma resposta diante de Deus, se eles seriam transformados ou subvertidos pela ira de Deus. E é interessante observar que então Jonas, motivado não pelo amor aos ninivitas, mas motivado ao fato de ter sido alvo pela compaixão de Deus, ele vai e obedece ao chamado de Deus e concretiza, ainda que de maneira não com aquele empenho todo. Se tivesse empenho de fazer, ele ia lá os 3 dias, elaborava um sermão bom para pregar. Ele fez mal feito mesmo, mas era para obedecer a Deus. Mas a gente precisa entender que a principal motivação de nós obedecermos a Deus é a compaixão de Deus. Você já viu aquelas pessoas que olham e falam assim: olha, salvação é pela graça, eu não perco salvação, então eu vou fazer do meu jeito. Se eu não perco salvação, se a salvação é pela graça, então eu posso pecar à vontade que está tudo certo. Só que essas pessoas mostram o quê? Que nunca foram alvos da graça de Deus. Porque a compaixão de Deus, pelo contrário, ela não nos leva a pensamentos levianos, mas ela nos leva a pensamentos de obediência ao Senhor. É a compaixão, é a graça que nos faz levantar e falar assim: olha, agora eu vou obedecer a Deus. Agora eu vou largar meu emprego e fazer o que Deus quer de mim. Qual que é a motivação que nos leva a fazer isso? É o fato de termos sido alvos da compaixão e da graça do nosso Senhor. Então a salvação pela graça não te leva ao pecado, pelo contrário. A ideia da salvação pela graça e pela compaixão de Deus te leva a entender que agora eu preciso, como resposta a essa compaixão, ser obediente e ser compassivo com as pessoas, mesmo aquelas que eu não quero ser compassivo, mas eu serei, porque Deus quer isso de mim. Que é o que acontece exatamente aqui com Jonas. Jonas não queria ir, continuava sem querer ir, mas ele, como resposta ao ato de compaixão de Deus, ele vai. E ele obedece. E Paulo deixa ainda mais claro isso em Efésios 5, versículo 1 e 2, quando ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Olha que interessante que Paulo diz. Vou pedir para o Yuri, colocou aí. Obrigado, Yuri. Paulo coloca o fato de nós andarmos em amor como ligado ao fato de Cristo ter nos amado. Nós só andamos em novidade de vida porque Deus teve compaixão de nós. Nós só andamos de maneira obediente a Deus, motivados não pelo medo de perder a salvação, não pelo medo de ir para o inferno, não pelo medo de não sei o que, mas como resposta grata ao fato de termos sido alvos do amor e da misericórdia do nosso Senhor. Por isso que quando Deus nos salva pela graça, nós entendemos que agora nós precisamos viver uma vida que agrada ao nosso Deus. E significa que as pessoas que não entendem assim, e dizem: vou pecar, pois sei que Deus me perdoará, ou
de duas uma: ou não entendem a atrocidade do ato do pecado contra a santidade de Deus, ou nunca foram alvos, que é o mais provável, nunca foram alvos da graça de Deus. Porque quem foi alvo da graça de Deus entende que precisa ser obediente. Não porque vai perder se não for obediente, não. Mas puramente por ter sido alvo da compaixão de Deus, ele agora quer responder ao seu Senhor com obediência. É uma resposta positiva, não motivada por medo. Deus não motiva ninguém pelo medo. Deus motiva pelo amor. Foi isso que ele falou aos Efésios, Paulo, que nós andamos em amor, porque fomos alvos do amor. Que nós andamos em compaixão, porque fomos alvos da compaixão. Nós vivemos em obediência, porque fomos alvos da graça de Deus. Assim como o profeta Jonas, assim também acontece em nossas vidas. Isso nos traz lições. E a primeira é que Deus quer que nós obedecemos. E essa obediência tem que ser uma manifestação de que nós fomos alvos do amor e da compaixão de Deus. Assim como foi com o profeta Jonas, nós obedecemos não por medo de Deus, não porque queremos. Isso não é barganha, isso não é troca espiritual, como se eu falasse assim: Deus, agora eu obedeço, mas depois o Senhor me dá o que eu pedi, tá bom? Isso não é assim que funciona. Isso não é negócio. Isso é um relacionamento de pai com filho, em que o pai demonstra todo o seu amor e compaixão e os filhos obedecem por terem sido alvos desse amor. Não por quererem algo em troca, não por medo de outras coisas, mas porque entenderam que foram alvos do amor perfeito de nosso Deus. Então, obedeça a Deus não por fardo. Que a obediência a Deus não seja um fardo na sua vida. Porque se estiver sendo um fardo na sua vida, você não entendeu a motivação da obediência. Se obedecer a Deus tem sido algo doloroso demais, que você fala assim: meu Deus, eu não quero mais obedecer a Deus, você não entendeu o que deve motivar a sua obediência. Você não tem que obedecer para trocar com Deus, não é escambo. Isso não é escambo gospel, não, e nem escambo evangélico. Eu dou e o Senhor faz, eu obedeço e o Senhor me dá em volta. Não. Mas é alvos do amor de Deus, nós entendemos isso, então eu obedeço a Deus, porque eu amo a Deus. E obedecer a Deus é o que eu quero, porque é a manifestação do meu amor para com Ele. Uma outra lição importante que nós podemos tirar é que, apesar de obedientes, nós muitas vezes fazemos as coisas para Deus sem vontade. Deus abençoou aqui o sermãozinho de Jonas, mas Deus cobrou de Jonas depois. A gente às vezes faz as coisas para Deus sem vontade. Não faça isso. Deus te deu o melhor para você entregar o melhor para Ele. Deus deu o próprio Filho por amor a você, para você dar o seu melhor para Deus. Quando for obedecer a Deus, obedeça com vontade, com entusiasmo, com paixão, querendo obedecer. Não para tirar o peso das costas. Não porque Deus mandou eu fazer, eu vou. Não, faça com empenho. Qualquer coisa que seja, da menor a maior, faça com empenho, como sendo feito não simplesmente para os homens, mas sendo feito para o próprio Deus. Se Deus mandar você falar A, fala um A, o melhor A do planeta Terra. É isso que Deus quer de nós. Então, não faça as coisas como o profeta fez, mas façamos a coisa como manifestação da nossa gratidão.
de uma maneira bem feita, de uma maneira que Deus quer que façamos, para que nós possamos ser fiéis, tanto no obedecer. Lembra, para Deus o fim não justifica os meios, tá? Não é porque você fez que está tudo certo. Você tem que fazer com as motivações certas e do jeito certo. Tanto que o profeta faz, mas o capítulo conta e nós veremos que Deus ainda vai conversar com o profeta por conta dessa falta de amor que ele tem pelos ninivitas. E Deus disciplina o profeta de novo, para ele aprender. Então faça, se Deus te chamou para fazer, faça, mas faça com vontade, faça com empenho, faça com amor. Nós vimos então que na história de Davi, apesar dos erros do rei, Deus é compassivo o suficiente para dar chances e novas chances, e quantas chances forem necessárias. Eu falei de um erro do rei, o rei teve vários erros, e Deus todo o tempo deu novas chances ao rei. Mas vimos que Deus, compassivo, não foi só compassivo com o rei Davi, e nem só compassivo com o profeta Jonas, mas que o Deus compassivo nunca desiste de nós. Por isso ele nos dá novas chances de obedecer. E por isso que nós o obedecemos. Porque ele é compassivo. Porque a compaixão dele nunca tem fim. Porque a compaixão dele não tem limite por nós. E a pergunta que algumas vezes nos fazemos: será que Deus desistiu de mim? Será que Deus me abandonou? Será que Deus não quer mais nada comigo por conta do meu pecado? E a resposta que o texto nos traz é não. Não. Porque Deus nos ama ao ponto de dar quantas chances precisarmos para o obedecer. Portanto, devemos confiar na compaixão de Deus e na graça dele em favor de nós, de modo que tal confiança deve nos levar à obediência plena, não só por entender que é o único caminho bom a seguirmos, mas também por gratidão a quem tanto nos ama e quem tanto demonstrou sua compaixão por nós. Então lembre-se, não importa o seu pecado, não importa o seu pecado. Se você acha que foi grande demais, se você acha que é pequeno demais, não importa o tamanho do seu pecado, Deus sempre nos dá novas chances. E o Filho de Deus é alguém que se apresenta como alguém que dá novas chances. Nós citamos Pedro, nós citamos a mulher, mas todos os dias você peca. Não tem um dia na sua vida que você passa sem pecar. E é mais de um pecado. E todos os dias Deus te dá uma nova chance. Deus continua fiel, dando-nos novas chances e garantindo que o sacrifício de Cristo por nós seja perfeito. Portanto, fica para nós uma missão. A missão de sairmos daqui convictos de que precisamos obedecer a Deus e demonstrar essa compaixão para com o nosso próximo. Mesmo aqueles que nos odeiam, mesmo aqueles que não querem nada com a gente, mesmo aqueles que falam mal da gente, mesmo aqueles que nos caluniaram, mesmo aqueles que nos apunhalaram pelas costas, nós precisamos demonstrar a compaixão de Deus por essas pessoas. Com a mesma compaixão que fomos alvo, é a mesma compaixão que precisamos entregar ao nosso próximo, seja ele quem for. Então, meus irmãos, demonstre essa compaixão através das suas boas obras, através do perdão a essas pessoas, através das novas chances que você dará a essas pessoas, através da pregação da palavra de Deus para essas pessoas. E a nossa missão então é levar essa compaixão perfeita a mais pessoas. Levar a pessoas que estão perdidas e sem esperança em seus delitos e pecados. Levar mais da mensagem de compaixão de um Deus compassivo que nunca desiste de nós. Que Deus abençoe a nossa vida, que Deus nos abençoe
eu queria pedir para você agora baixar sua fronte e ter um momento de oração, agradecendo a Deus pelas segundas chances e colocando diante de Deus em oração. Se você precisa perdoar alguém, se você precisa dar novas chances a alguém, dar segundas chances a alguma pessoa, coloque diante de Deus o nome dessa pessoa para que Deus te ajude a obedecer esse chamado, a obedecer essa missão. Tenha você e Deus um tempo de oração, depois eu nos conduzirei a Deus. Oremos.